Arcos e ângulos na tela do Se Liga. Pois é, galera, aqui você vai relembrar todos os conceitos de graus e radianos, que são as unidades de medidas de ângulos, e a gente também vai falar dos arcos que a gente consegue fazer dentro das circunferências com os diferentes tipos de ângulos. Dá uma só uma olhada. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que radiano é a abertura de um ângulo central, onde a medida do arco que ele determina é exatamente igual ao raio da circunferência. Quando isso acontece, eu tenho 1 radiano, fechado? E a relação é muito simples, é apenas a transformação de que 360 graus é igual a 2π radianos. A partir daí, é só você fazer uma regra de 3, como, por exemplo, converter 60 graus em radianos, sabendo que 360 é 2π radianos, 60 graus passa a ser x. Portanto, calculando, o x vale π sobre 3. Muito tranquila, a proporção tanto ir quanto voltar é bem tranquila e bem fácil. O que é um ângulo central? É um ângulo cujo vértice está centrado, está posicionado no centro da circunferência. E o que é interessante? Que o ângulo AOB, ele determina um arco. E tanto o ângulo quanto o arco têm a mesma medida. Isso é muito importante. Ângulo inscrito é quando a gente tem o vértice colocado como ponto da circunferência. O que a gente vê é que esse ângulozinho x, ele está mais distante do arco AC. Sendo assim, esse x, ele é a metade da medida do arco que ele determina. Se for central, a mesma medida. Se for inscrito, ele é a metade da medida. Agora a gente tem um ângulo excêntrico interno. É quando eu pego duas cordas e elas se cruzam lá em algum ponto da circunferência. Veja que ele marca dois arcos, o arco AB, pequenininho, mais escuro, e o arco DE. São dois arcos, o de frente e o de trás, tá certo? A medida desse ângulo ACB, que por um acaso é o mesmo que DCE, porque são opostos pelo vértice, essa medida nada mais é do que a média aritmética das medidas de AB e DE. AB mais DE divididos por 2. Super simples. Agora, se as duas cordas acabam se encontrando lá de fora, esse ângulo de fora também determina um arco AB lá longe, lá no fundo, e um arco DE bem no início da circunferência. Aqui a gente tem que esse ângulo é a metade da diferença entre esses dois arcos, porque o ângulo está muito distante, e aí acaba sendo a metade da diferença. Tudo bem? Dá uma olhada nesse exemplo, determina em radianos a medida do ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 4 horas. Veja que 360 graus representa uma volta completa. Como são 12 horas no relógio, cada hora equivale a 30 graus. Como são 4 horas, 120 graus. Como é que eu vou transformar isso em radianos? 360 é 2π radianos, 120 graus é x. Fazendo a conta, eu encontro 2π sobre 3 radianos. Muito simples. E aqui eu tenho um ângulo central, 4x mais 10, e um ângulo inscrito, 3x menos 10. O que eu sei é que 4x mais 10 determina um arco de medida 4x mais 10 graus, e o 3x menos 10 é a metade desse cara. Portanto, 3x menos 10 é a metade de 4x mais 10. Fazendo as contas, a gente encontra que x vale 15 graus. Olha que fácil, pessoal. Isso são arcos e ângulos numa circunferência. Tá ligado?